O primeiro ponto que você precisa fortalecer quando estiver lidando com pacientes com dores crônicas, casos complexos, aqueles pacientes que não têm preferência direcional, que apresentam um sistema nervoso central e periférico disfuncional do ponto de vista para atingir a habituação, aqueles pacientes que têm crenças extremamente profundas, nucleares, a respeito de dor, movimento, medo, pacientes que têm transtornos psicopatológicos como transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade generalizada, que se constituem como barreiras de recuperação para o tratamento, é a segurança. Porque se você não tiver segurança para aprender a identificar qual é o diagnóstico daquele paciente, quais são as comorbidades que interferem na evolução dele, você não vai ter uma comunicação clara. E o paciente, ele tem um balelômetro ligado lá no seu cérebro que vai fazer com que você vai fazer com que ele identifique que você está inseguro no manejo daquela condição. E qual a consequência negativa e até não intencional disso? É que você não consegue vender planos de tratamento para o paciente porque o paciente não confia no seu trabalho. E ele nunca vai dizer, pô, não confio no seu trabalho, não acredito que seu tratamento não vai funcionar. Ele vai te dizer que não tem dinheiro. E se ele de fato não tiver dinheiro, ele não vai se esforçar o mínimo para conseguir um cartão com um familiar, com um amigo, para tomar um empréstimo, para fazer um tratamento e por aí vai. Mas para a TV de plasma da sala dele, ele faz isso. Para o iPhone que ele comprou e está no bolso, ele faz isso. Para a viagem do final do ano, ele faz isso. Para o camarote do carnaval, ele também faz isso. Então, na verdade, a deficiência está em você que não sabe tornar o seu serviço uma prioridade. O segundo ponto que eu acredito que você precisa fortalecer muito, mas muito mesmo, é o reconhecimento de padrão clínico. Eu brinco que dentro das estratificações de subgrupos, entre diversas filosofias, a gente consegue encontrar claramente 18 conjuntos de características que determinam um diagnóstico. Só que até você identificar, aprender a fazer isso, tá tudo bem. Só que depois que você aprende, você precisa pensar numa abordagem transdiagnóstica. A abordagem transdiagnóstica quer dizer que aquele paciente ele vai vir nunca com uma coisa só. Até que você reconheça um bloqueio de movimento, uma obstrução mecânica, um desarranjo, você vai reconhecer, mas ele nunca vai vir sozinho. Você nunca vai fazer controle de movimento, otimização funcional, recuperação da função, enfim, controle da dor, reatletização, nas 5 fases certinhas da reabilitação com esse paciente. Você vai precisar entender que existe o que eu chamo de overlap de sinais e sintomas, sinal aquilo que você vê, sintoma aquilo que o paciente refere, que se misturam entre diversos diagnósticos. E você pode estar diante de um paciente que tem uma, duas, três apresentações clínicas e você não sabe por onde começar. E você não sabe se dá para manejar duas, três coisas ao mesmo tempo. Você não sabe se a resposta do sintoma é concorrente, se não é concorrente. Tudo isso vai minar sua segurança e sua habilidade de reconhecer o padrão. Consequentemente, você não vai ter credibilidade, não vai ter adesão ao plano de tratamento, não vai fazer nenhum processo de forma clara para o paciente. O terceiro ponto, que eu acredito que muitos fisioterapeutas têm deficiência, é o planejamento de venda. Caio, como assim? Existem crenças, também nucleares ou até mesmo intermediárias e superficiais, que limitam os profissionais da saúde de venderem o seu tratamento, de se reconhecerem como vendedores. Eles simplesmente acham que porque tem o dom de cuidar da saúde, e aquele paciente está em sofrimento, está com dor crônica, já passou por vários profissionais fajutos que venderam tratamentos que não funcionam, ele precisa ter pena daquele paciente e ele não pode cobrar o valor que ele merece. Como se ele chegasse no mercado para comprar um feijão, um arroz, uma carne e falasse assim, ó, caixa do supermercado, eu fui bonzinho com o meu paciente, me dá um desconto aí porque eu não tenho 100, 200 reais para comprar esse mercado aqui não, 1.000 reais para comprar esse mercado aqui não. Isso não acontece. Então, a gente trabalha dentro dos nossos programas essas crenças que são completamente equivocadas e irracionais que impedem você de se valorizar. Na real, o principal limitador do desenvolvimento profissional, seja financeiro, na gestão de negócio, no relacionamento com seus clientes, são crenças limitantes que foram criadas e consolidadas no seu processo de infância e adolescência, quando você assistia seus pais se comunicarem e assistia seus pais falarem sobre essas crenças.
Então, tudo isso precisa ser trabalhado se você quiser alcançar um patamar acima da média do mercado. Não ser um fisioterapeuta por aí que ganha R$ 3.000 no SUS, R$ 5.000 no SUS, R$ 4.000 na empresa privada, se acaba de dar plantão em 3, 4 hospitais, 2, 3 hospitais, para poder botar 10.000 na conta, 15.000 na conta. Não tem vida, começa a engordar, começa a ter vícios, começa a não dormir, perdendo saúde. Então, não é sobre trabalhar mais. É sobre trabalhar melhor. E para trabalhar melhor, você precisa desbloquear as vendas do seu negócio. Vou falar de 2 tópicos nesse quarto ponto. Um tópico, demissão de clientes. Um outro tópico, alinhamento de expectativa. Por que eu vou falar sobre isso com você? Porque quando você chega em determinado patamar de desenvolvimento profissional, você aprende a reconhecer o cliente que é para você. Você aprende, inclusive, a se comunicar com o perfil de cliente que você quer atender. E não ficar abraçando o mundo, atendendo várias demandas, como profissional. Eu atendo estética, atendo neurologia, atendo geriatria, atendo ortopedia, atendo também fisioterapia esportiva, faço também terapia manual. Você está sendo um fisioterapeuta pato, né? Você não sabe nadar bem, você não sabe voar bem, você não sabe andar bem, porque você escolheu ter 3, 4, 5 habilidades. Então você precisa se tornar expert em um ponto para ter notoriedade, para ter reconhecimento, para se tornar referência. Faz sentido até aí? Então vamos lá. Quando a gente está lidando com casos que não têm preferência direcional, que dificilmente habituam, que as crenças impedem de você violar a expectativa desses pacientes, você precisa ter uma ferramenta muito clara, que é a comunicação terapêutica. Comunicação não violenta, comunicação irreverente. Técnicas que são extremamente bem consolidadas em domínios de publicidade, em domínios de psicologia, em domínios de marketing, que precisam ser incorporadas aos profissionais de saúde. Sejam eles fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, educadores físicos e por aí vai. Porque é a sua comunicação terapêutica que vai determinar se o paciente vai ter adesão ao tratamento. E por que eu falo de alinhamento de expectativa? Porque é com essa comunicação que você vai alinhar as oscilações em eletrocardiograma das dores crônicas desses casos complexos. Porque imagine, você está tratando o paciente, o tratamento dura 12 semanas, ou dura 24 semanas. E aí ele vai evoluindo bem até a semana 13. Na semana 14 ele tem um escape de dor. Começa a ficar desencorajado, está na metade do tratamento, acha que voltou para a linha de base, que não vai mais melhorar e que perdeu todos os ganhos que ele teve até agora com o tratamento. E ele quer abandonar o tratamento. E de fato ele abandona. Muito fisioterapeuta, inclusive eu, já perdeu muito paciente por causa de falta desse tipo de comunicação. Então a gente precisa ter esse elemento de expectativa. E essa comunicação terapêutica também pode ser incorporada na comunicação para vendas. E na comunicação para vendas você vai descobrir que existe um perfil de cliente. Um perfil de cliente que pode lhe pagar 2, 5, 10 vezes mais do que você cobra. E você não sabe só porque você não ofereceu. Só porque você não tem coragem para valorizar o seu serviço. Você já imaginou vender um tratamento de 4 meses a R$ 12.000? Você já imaginou vender um tratamento de 1 ano a R$ 15.000? Você já imaginou vender um tratamento de 6 meses a R$ 5.000? E ir para o trabalho um dia na semana e atender 5 pacientes novos e sair dali com um faturamento de R$ 30.000 em um dia de trabalho, porque conseguiu fechar plano de tratamento com esses pacientes? Deixa eu te falar qual é a consequência não intencional de trabalhar dessa forma. Esses pacientes vão bloquear sua agenda futura, vão te dar menos tempo de trabalho e vão te dar mais tempo para pensar no caso clínico deles e aí sim se tornar efetivo. Porque o fisioterapeuta acha que porque descobriu preferência direcional, porque habituou, porque mudou o desfecho do paciente nas primeiras consultas, que o tratamento foi efetivo. E tem vários confundidores acontecendo ali. E isso precisa vir à tona. A gente tem que trazer clareza para profissionais de saúde sobre os outros desfechos e as outras consequências não intencionais. Por isso essa comunicação traz para você aquele paciente que tem o perfil que você quer atender. Caio, como assim? Essa comunicação traz para você o paciente que já passou em 10 profissionais e não melhorou e que já tinha desistido de melhorar. E a sua comunicação fala, porra, parece que pode existir um jeito.
E aí é um paciente que chega para você extremamente comprometido e ele não quer saber de sessão isolada, ele quer saber quando é a próxima consulta. Ele quer saber quantas vezes ele vai te ver. O cara está determinado a fechar o plano de tratamento. Você oferece o seu plano de tratamento e sabe o que esse paciente fala? Esse paciente fala, tá, ok, eu quero parcelar em 4 vezes, parcelar em 5 vezes. Não, eu vou te pagar à vista no Pix. Quantos alunos já tiveram esse resultado? Quantos de vocês já não viram prints meus nos stories de entradas vultuosas em apenas um dia de trabalho? Quem está no meu Close Friends. Então, é uma realidade extremamente plausível de ser alcançada, mas requer o domínio de todas essas habilidades. E quando eu falo para você sobre demissão de cliente, é porque vai chegar um cliente para você que é extremamente curioso e que ele não quer tratar com você. E você tá aí se autocobrando, se martirizando, porque o cara não fechou o plano de tratamento. Ele não ia fechar se fosse com você, se fosse comigo, se fosse com o melhor fisioterapeuta do Brasil, o melhor fisioterapeuta dos Estados Unidos. Ele não ia fechar, porque ele não é o perfil de paciente que fecha o tratamento. Ele é o perfil de paciente que fica procurando ozônio, que fica procurando injetável, que fica procurando remédio milagroso, que fica procurando a solução mágica para 1, 2, 3 sessões, que acha que a coluna está fora do lugar e que o osteopata quiropraxista vai colocar, né? Então você tem que aprender a identificar esse tipo de perfil, porque aí você vira um filtro e você só atrai esse tipo de cliente. Fez sentido? Reage aqui, curte, comenta, compartilha, manda sua dúvida, escreve para mim no direct o que é que você está pensando desse vídeo, beleza? Último tópico e não menos importante. Veja bem, a gente precisa planejar a alta do paciente. Eu não sei se você tem a experiência que eu tive, mas eu tive esse perfil de experiência que foi assim, ó. Muitos vovozinhos, muitos adultos, depois que eu dava alta do tratamento, tinham recidivas, principalmente quando iam ser liberados para academias, para suas atividades físicas, quando tinham um escape de dor e aí um familiar é da área da saúde, o familiar vai lá e dá um insight para o paciente que você já atendeu, já deu alta, e reforça todo o efeito nocebo que o paciente tinha antes do seu tratamento. Não sei se já aconteceu com você, mas às vezes a gente luta aí 3, 4, 5 sessões para fazer a educação de dor com o paciente internaliza a mensagem, começa a ficar com autoeficácia, encorajado, e aí, quando tem um surto, bate na emergência, escuta de um médico engravatado de jaleco, com um consultório super boladão, tudo ao contrário do que você ensinou e acredita no médico e esquece tudo que aprendeu com você. Já passou por isso? É muito comum isso acontecer. Por isso, a gente precisa ter planejamento de alta. Por que planejamento de alta? Porque no planejamento de alta, a gente vende um programa de manutenção para o paciente. E esse programa de manutenção vai fazer com que você revisite o paciente a cada 15 dias, a cada 6 meses, a cada 30 dias, 45, 60, 90, e você consegue neutralizar o efeito nocebo que outros profissionais de saúde colocaram novamente, anulando todo o seu trabalho de 3, 6, 12 meses com aquele paciente. Então, é uma estratégia que tem funcionado para mim e para diversos alunos e que eu quero ensinar para você. Agora, cara, tudo bem, você devorou esse vídeo, chegou até aqui. Entenda uma coisa, velho, você não vai aprender de orelhada, velho. Não adianta você ficar aprendendo com vida o tempo todo, com vida o tempo. Não adianta você dizer, pô, eu sou funcionário de um ex-aluno seu. Eu aprendi com um aluno seu. É muito diferente. Nego, inovação. Você vai aprender com funcionário, vai querer aprender com funcionário de Steve Jobs ou com Steve Jobs? E aí, longe de mim querer me comparar a esse cara genial, né? Mas eu estou te fazendo uma analogia. Toda vez que eu ensino uma coisa para uma pessoa e que essa pessoa transfere esse conhecimento para outra, a reprodutibilidade desse ensinamento não é igual a quando você vem beber da fonte, a quando você vem aprender comigo. E assim, sem falsa modéstia, não está errado que você vá aprender com os colegas. Esses colegas, inclusive, já estão criando seus cursos e vão ensinar tudo isso que a gente está passando, assim como eu estou ensinando algo que as outras pessoas aprenderam. Isso acontece naturalmente, o conhecimento é de domínio público, mas existe uma coisa que é insubstituível no mercado de cursos, é a experiência comprovada em resultado. Então, quando você vê lá os resultados que eu posto, que você, Caio tá na capital, Caio consegue fazer isso, Caio tem pós nisso, pós naquilo, eu quero te dizer que 90% do que eu aprendi nas pós-graduações e na graduação eu não utilizo.
Eu tive que buscar fora dela, fora da pós, fora da graduação. E eu tento ensinar para vocês isso de forma sistematizada, só com o que é útil no mercado. Só para você ter uma ideia, tem um módulo de ATM no meu curso que eu acho que não tem 10 minutos. Não tem 10 minutos e é o que mais funciona com os meus pacientes. Agora tem todo um panorama biomecânico dentro da ATM, toda uma abordagem odontológica e fisioterapêutica dentro de ATM, que na maioria das vezes não tem evidência e quando tem evidência, pouco funciona. Então a gente tenta simplificar o processo para que você não passe os maus bocados que eu passei para aprender esse processo, para aprender tudo isso, entende? Então cuidado, de orelhada você não evolui, beleza? As inscrições para o nosso programa estão abertas e a oferta de Natal já está vigente. Não deixa para 2025, porque senão 2025 vai ser igual a 2024. E como eu falo sempre, se você não está crescendo, meu amigo, você está descendo. Porque tudo que você ganha, vamos supor que você fatura 20k, teve a média de faturamento de 20k em 2024. Se em 2025 você tiver a mesma média de faturamento, continuar tudo do jeito que está, você compra menos coisas, você viaja menos, porque vai estar tudo mais caro. Então você precisa bolar estratégias para crescer. E o último trecho do vídeo, você vai ver a seguir. Bom, o último trecho desse vídeo, já me prolonguei demais. Pessoal, eu gosto de acreditar que toda demora nos resultados profissionais esconde uma espera nas relações. Caio, como assim? Bom, esse é o conceito de um professor que eu tive que mostrou que os alunos que não tinham resultado estavam esperando por demandas em outras esferas de relação. Então, vou te dar um exemplo muito claro. Meu marido não me apoia, não tenho como fazer o curso. Vou te dar um outro exemplo mais claro. Tenho 3 filhos e preciso esperar o maiorzinho crescer para poder focar no meu desenvolvimento. Tive neném agora e preciso dar muita atenção para ele. Construí o consultório agora e gastei muito dinheiro. Meu pai tá doente, descobri que minha avó tá com câncer. Cara, deixa eu te falar uma coisa. A vida não é justa. Os desafios, eles não escolhem quem eles vão pegar. Então, tudo isso que vocês falam são as exatas razões pelas quais vocês precisam se desenvolver profissionalmente. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque, gente, se você investiu muita grana em um consultório para dar estrutura para o seu paciente ser atendido, o investimento tem que ser triplicado no seu desenvolvimento de raciocínio clínico para você gerar resultado. Porque estrutura por estrutura não se sustenta. Talento não se sustenta sem esforço. Você vai dar, como é que eu posso falar? Sofisticação e tecnologia para um paciente que vai adorar aquilo e que vai comprar aquilo pelo preço que ele merece comprar, pelo valor que você merece vender, mas o resultado final não vai vir. Quantos e quantos colegas têm estruturas absurdas e se sentem limitados, frustrados com a profissão? Então é porque você investiu em um consultório agora que você precisa entrar no programa para poder fazer valer o investimento do consultório, para resgatar o mais rápido possível o investimento que você fez. É porque seu filho nasceu agora que você tem que se dedicar para dar um plano de saúde bom para o seu filho, para dar assistência ao seu filho, para trabalhar de forma smart, trabalhar inteligente, de forma inteligente, para você não se sobrecarregar de trabalho e de demanda de casa. Você tem como simplesmente trabalhar e ter tempo, velho. Porque não é, como eu falei, né? Não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar melhor. Então, é porque teu pai, teu avô descobriu um câncer agora que você precisa focar. Eu sei que é difícil, busca assistência psicoterapêutica, mas você precisa focar. Porque quando você foca, você dá oportunidade para dar conforto ao seu familiar. Você dá oportunidade para dar uma assistência de saúde melhor a ele. Para ele precisar de um problema, você faz um pix e resolve o problema. Porque você cresceu. Então, assim, é porque você tem 3 filhos e você está sobrecarregado com várias demandas que você precisa trabalhar e se valorizar cada vez mais, cobrar mais pela sua consulta para trabalhar menos, ganhar a mesma coisa ou ganhar mais. Sabe?
Cara, agora sim um relato de que vai te fazer, vai fazer você ficar sem entender porque é uma venda reversa que eu tô fazendo. Ó, eu acho, fielmente, que meu curso não é para todo mundo. Tem gente que não consegue receber informações que vão contra as suas crenças. E eu vou bater em muita crença de vocês. Meu curso não é para todo mundo porque existem pessoas que são fracas para os desafios da vida. E quando eu chamo a atenção dessas pessoas para que elas se desenvolvam, que eu quero que elas tenham resultado, essas pessoas, elas entendem como, nossa, eu me sinto muito pressionado, eu não funciono sob pressão. Mais uma crença nuclear. Pressão é a coisa mais maravilhosa do mundo para o ser humano. O ser humano é o único organismo vivo que é antifrágil, que consegue receber pressão, diminuir sua expansão, vamos falar assim, e voltar mais forte. A pressão gera aprendizado, gera capacidade de lidar com as adversidades. Então tem pessoas que, por exemplo, eu faço uma pergunta assim: como é que você reage quando é confrontado em relação às crenças que você já consolidou de outras formações? E esse exemplo foi clássico para um colega que fez uma pós-graduação em terapia manual que custou R$ 60.000, que durou mais de 5 anos, que ele fez várias subespecializações dessa formação, e quando eu cheguei para falar para ele, basicamente eu contrapus com evidências científicas basicamente tudo que ele me mostrou sobre um caso clínico. E ele falou: rapaz, eu vou ter que largar a terapia manual. E aqui eu não estou desencorajando você não, eu uso terapia manual, né? Mas eu só uso quando é efetiva. Então, como que você reage quando é confrontado em relação às suas crenças? Como é que você reage sob pressão? Como é que você reage quando seu faturamento cai porque você está implementando uma forma de atender diferente que os seus pacientes não estão acostumados? Tudo isso é saber lidar com as adversidades da vida, porque assim, quando você entra em nosso programa e começa a implementar, dá uma piorada antes de melhorar e estabilizar. Dá uma piorada, porque seu paciente não está acostumado com esse jeito de atender. Seu paciente está acostumado a você chegar, deitar na maca, e você meter a mão nele, fazer liberação, usar ventosa, colocar meia bota pneumática compressiva tecnológica, fazer laser, botar o óculos escuro. Nossa, que momento de prazer. E na verdade o efeito dessa terapêutica é o mesmo efeito do cara tirar um momento para ele, para pensar na vida, para refletir, para sentar numa conversa de bar com os amigos, para deitar numa maca e meditar, para ter um momento de fé. Você está proporcionando a mesma coisa. Um momento de autocuidado, independente do que você está fazendo. Se o paciente deitasse na maca só para respirar fundo, 35 respirações, 3 séries, pensando na vida, ele já ia normalizar o sistema nervoso se ele tiver o sistema nervoso funcional. Então, cuidado, porque às vezes você está sendo iludido pela própria pegadinha que te ensinaram. Então eu falo que isso é uma venda reversa porque, cara, não é para todo mundo. A gente tem aluno que tem 3 filhos, marido, é empresária e tá evoluindo absurdamente. Tinha faturamento só dentro do Pilates. Hoje tem um faturamento do Pilates, mais o faturamento da fisioterapia especializada. A gente tem aluno que tem vários colaboradores tipo, cresceu astronomicamente ao ponto de bater 94 mil de faturamento. E me dizer assim: Caio, esses 2 meses eu faturei a mesma coisa do que os 12 meses do ano anterior. Olha que loucura, man. Isso é surreal até para mim, ouvir isso de um aluno. A gente tem aluna que saiu de um encontro de mentoria e fez uma venda de 5K para um paciente, porque desbloqueou as crenças dela, porque tinha medo de oferecer. A gente tem aluna que um dia de trabalho bateu 9 mil de faturamento vendendo plano de tratamento, atendendo 3 pacientes. Em um dia de trabalho. Como é que você trabalharia se você começasse o mês botando 15K na conta, atendendo 3 pacientes, 4 pacientes, 5 pacientes, em um dia de trabalho? Será que seu mês seria mais tranquilo? Será que as próximas vendas de tratamento seriam mais sem pressão? Seriam mais naturais? Bom, é sobre isso que a gente quer, é isso que a gente quer ensinar para vocês, entende? Então, se você tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida a respeito desse tema,
Joga aqui nos comentários, comenta aqui no YouTube, coloca na caixinha de pergunta que a gente vai desenvolvendo, tá bom? Obrigado pela audiência, um grande abraço. Movimento é vida.